Para saber sobre isso e muito mais, participe do Papo de Negócios ao vivo todas as quartas, às 8 da noite ou gravado no canal IIBA Brasil no YouTube. Boa noite a você que nos acompanha em mais um Papo de Negócios. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. A gente está aqui todas as quartas, às 8 horas da noite, no YouTube, no canal IIBA Brasil ou no LinkedIn. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, clica ali, inscreva-se, clica no sininho, compartilhe com seus amigos. É um prazer ter você aqui como parte da nossa comunidade. Fique à vontade durante esse papo para poder mandar seus comentários pelo chat, suas perguntas, suas dúvidas, que a gente vai procurar responder. Sempre, todas as quartas, está aqui comigo o professor Locoselli, meu amigo. Boa noite, Locoselli. Boa noite, Fabrício. Tudo bom? Tudo joinha contigo. Boa noite, pessoal do chat, pessoal da bancada, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Hoje o papo promete, Fabrício. Vamos complementar um trabalho feito em outro papo especial, né? Então, vai ser muito interessante. O tema hoje é competência, é isso, Lucas? Gestão de pessoas por competência. É isso aí, competência. É um tema meio polêmico, porque existem várias visões do que é competência, né? Inclusive, o Abílio é que fez, na vez anterior, o tema do dia em 1 minuto, e ele trouxe uma visão de competência. E o André trouxe uma outra visão de competência e que trabalhou em cima dessa outra visão que ele nos trouxe. No fim, as duas são válidas, só que são perspectivas diferentes do que é competência, né? Legal. Eu tive a oportunidade de ver, eu não estava aqui no papo anterior, esse foi dia É verdade, 6 de abril. É verdade. 6/4, não estava aprendendo, mas tive a oportunidade de assistir, foi muito legal, recomendo para quem não assistiu. Tem um método que o André trouxe, onde ele aplica com uma maneira, a partir de um template bastante estruturada, como se montar, ou se mapear as competências necessárias a partir de um desenho de um processo de negócio. Fica aí a recomendação para quem não assistiu, mas não assiste agora não, deixa para assistir depois, porque nós vamos dar sequência nesse exercício, e é bastante prático. O André tem uma pegada muito prática de como conduzir isso aí, e a gente vai olhar para outras coisas. A gente resgata um pouquinho do que foi feito lá, sem perder muito tempo, mas vamos praticar depois da vinheta, né, Locoselli? Depois da vinheta, Fabrício. Então vamos lá. Locoselli, sabe que eu estava assistindo o papo, que eu não estava, né? Então eu assisti esse do dia 6/4, e uma das coisas que o Dácio falou, que era um dos membros da bancada, é que você era muito melhor coordenador que eu, porque você punha todo mundo para dentro mais cedo, e eu fico enrolando para trazer a turma. Eu vou fazer isso hoje também, eles vão participar aqui do meme da semana, do tema do dia, eu vou trazer todo mundo, pode ser? Pode ser. Eu vou chamar como membro da bancada que está sempre com a gente aqui o Abílio. Boa noite, Abílio. Como é que você está? Tudo jóia? Boa noite, tudo beleza. Vamos em frente. Seja bem-vindo. E o nosso convidado de hoje, colocando na tela aqui, já que nós estamos trazendo todo mundo, é o André Freitas, que muitas vezes está aqui como membro da bancada. Hoje ele é nosso convidado para um papo especial, porque é a mão na massa. A gente vai fazer um workshop de gestão de pessoas por competência. O André, para quem não conhece, ele é consultor em gestão de pessoas, gestão de processos e projetos de reestruturação organizacional. Então ele consegue colocar e encaixar bem essas coisas, como é que ele faz uma reestruturação organizacional olhando para processos e as pessoas que vão suportar esse processo. Ele é professor da FGV desde 2002, ele é engenheiro, ele tem pós em marketing e em desenvolvimento de potencial criativo e é autor dos livros A Reforma do Poder Judiciário
e gestão de pessoas por competência. Esse, na verdade, está na promessa para o segundo semestre desse ano. E eu chamo para integrar o nosso time o André. Seja bem-vindo, André. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vai? Ótimo, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigado você pela presença. É sempre um prazer ter você aqui, André. Só que você vai ter que esperar um pouco para começar a desfiar o seu conhecimento, nós vamos dar umas risadas antes, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Você citou o Dácio, que estava no papo anterior. Ele, infelizmente, hoje não pôde estar aqui, porque ele está dando aula agora. Então, não deu para ele participar. E o Peters também estava com a gente. Eu acredito que ele deva estar na mesma situação. Outra pessoa que participou no chat muito ativamente foi o Bruno. Eu convidei para ele vir para a bancada, mas eu acho que ele deve estar com algum compromisso, porque também ele está sempre na entrada aqui, desejando paz e boa noite para a gente, né? E hoje ele ainda não chegou, então deve ter algum impeditivo para ele estar aqui com a gente. Já que você citou o pessoal que está aí, ó, o Bruno ainda não chegou, mas o Rogério já mandou uma ótima noite a todos, ótima noite para você também, Rogério. O Rony está nos acompanhando lá do Canadá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rony. Meu xará, o Fabrício Ramalho, está mandando uma boa noite para todos também. A Letícia Stipe também está nos acompanhando. Boa noite, Letícia. É um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos para as risadas, Locoselli? Vão rir, vão rir. A gente vai dar conta de rir, né? Porque nem sempre eu acerto. Mas vamos lá, o meme da semana. Eu queria ver a reação de vocês com esse aqui que eu vi, ó. Só eu que achei que era um dinossauro? Não, acho que mais alguém que bebeu também deve ter achado isso. Vocês também estavam meio cachaçados, hein? Agora, para quem está vendo o dinossauro, não é um dinossauro. Juro que é água. Dinossauro. É um rapaz que está fazendo uma yoga aí, né? Um cara bastante equilibrado, inclusive. Né? Mas eu curti a brincadeira do dinossauro. Eu comecei. Não tem nada a ver com o nosso papo de hoje, mas deu para divertir aqui com alguns memes de dinossauro. Tem esse dinossauro que fica pensando aqui, e ele trouxe umas boas perguntas. Se a Mônica tem a mesma altura do Cebolinha e do Cascão, por que ela é sempre chamada de baixinha? Será que é uma questão? Machismo dos moleques? Será que é machismo, né? Não sei. Com certeza, alguma implicância. São perguntas que não tem muita resposta, tá? Essa outra aqui, ó. Veja essa outra aqui, ó. Se o pato perder a pata, ele fica manco ou viúvo? Depende da pata, né? Falta o contexto aí, né? Você vê que é um problema de ambiguidade de nomenclatura, né? Mas o pato é o único Isso animal acontece que muito em projeto, patas, né? hein? Acontece muito, né? O que você está entendendo? A ambiguidade é um problema sério, tem uma boa definição de glossário. A última aqui eu tinha que trazer para o assunto de hoje, que era a competência, né? Aí eu achei uma pergunta de dinossauro aqui também, mas ela pareceu um pouco diferente. Se a casa é mal assombrada, significa que o fantasma é incompetente? Deveria ser bem assombrado. Essa é boa. Ele é uma casa bem assombrada. Bem assombrada. Ou eu fiquei pensando sobre isso. O fantasma não é mau, ele é ruim, né? Então, aí tem isso aí, ele é mau, ele é ruim. Acho que aqui, para resolver esse problema, a casa, deixa eu pegar aqui e ver se eu consigo rabiscar aqui, acho que não sei se eu vou conseguir, né? Se eu disser que a casa tem um branco aqui, ela é mal, com U, mal assombrada, aí o fantasma é incompetente, né? Então, uma casa mal assombrada é que ela é assombrada com um fantasma maligno, né? Mas se ela for mal assombrada, aí o fantasma é incompetente na cena. É ruim. Com interpretações, né? Com questões para a gente refletir numa quarta-feira à noite. Locoselli, para a gente dar sequência, o tema do dia em 1 minuto. Temos para hoje? Temos. Eu vou procurar nesse 1 minuto trazer
uma síntese do que eu aprendi com o André no último papo, tá? Legal, que isso ajuda para quem ainda não teve a oportunidade de assistir. Ou assistiu faz tempo, foi em abril, né? E já esqueci. Para dar uma relembrada, até para nós vai ser bom. Vai lá que é contigo. Então vamos lá. Competência é uma combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e comportamentos que confere ao indivíduo a possibilidade de desempenhar determinado conjunto de tarefas, processos de trabalho, com eficiência e eficácia em um determinado contexto. Existem competências organizacionais e competências profissionais. Dentro das competências profissionais, encontramos as competências técnicas e competências comportamentais. As competências técnicas, hard skill, são a formação acadêmica, a experiência profissional, conhecimentos técnicos que constituem o conhecimento, o saber, a teoria que o indivíduo tem. E as habilidades, que é o saber como fazer, é a sua prática. As competências comportamentais, soft skill, descritas pelo perfil comportamental, são as atitudes, o querer fazer, que é a intenção, e os comportamentos, o modo de fazer, que é o fazer propriamente dito. Locoselli, eu diria que você foi bastante competente na sua apresentação, mas eu vou deixar essa avaliação para o André, que é o especialista aqui. O que você achou, André? Não, perfeito, perfeito. Vale destacar aquilo que a gente estava comentando, né, que a palavra, né, competência, pode ter várias interpretações. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, competência no sentido de compete a fulano e tal. Não é isso. É competência no sentido de conhecimentos, habilidades e atitudes e comportamentos também. A sua descrição está bem apropriada. Aprendi. Tudo bem. André, conta para a gente, vou dar uma explicada geral do que nós vamos fazer hoje, qual que é a proposta de hoje, dentro da sequência do que já foi feito aí, desse trabalho. Deixa eu relembrar um pouco, né? Na verdade, isso originou-se num mapeamento de processos feito pelo meu xará André, já também há algum tempo. Não lembro exatamente qual foi o papo de negócio que ele fez esse mapeamento de processo. Ele usou Almir, usou post-its e tal, aí fez no Visage, ficou um processinho super bem organizado. Foi o Dácio, né? Não foi o André, né? Foi o Dácio. Foi o Dácio, perdão. E ficou um processinho super bem organizado, super bem estruturado. E no nosso papo lá, o que nós fizemos foi, então... foi esse aqui, certo? Isso, ele está aí. É esse aí, exatamente. Legal. Esse papo foi no ano passado, num papo especial de setembro. Foi no dia 1º de setembro de 2021. E para dar uma geral aqui para quem não teve oportunidade, nós fizemos o nosso próprio processo aqui, tá? De realização do papo de negócios. E aí a gente tem essas raias aqui, né? São os papéis. Então, o coordenador do papo, ele identifica quem é o convidado do tema que vai ser discutido, programa a realização do papo. Esse convidado descreve o papo, para que depois desse papo descrito e ele encaminhado para o coordenador constitui a bancada de quem vai participar do papo. Existe um papel chamado divulgador, que divulga o papo de negócio nas redes sociais, aqui, inclusive cria já essa chamada aqui no YouTube e no LinkedIn. O moderador prepara a abertura do papo. A isso tudo se junta, o moderador, é o papel que eu estou fazendo aqui, né, nesse momento, abre o papo e depois da abertura do papo, aí o convidado apresenta o tema, o moderador conduz o papo e os membros da bancada, a bancada e o espectador participam do papo.
que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Nesse momento, tudo isso acontece em paralelo até o finzinho do papo, onde o moderador, meu papel, fecha o papo e a pessoa que é o divulgador, ele publica o material do papo de negócio. Então, para dar uma geral aqui no processo, quem não conhecia agora já conhece o nosso processo do papo de negócios. Isso, exatamente. Então, foi decidido que faríamos uma matriz de competências, ou seja, a definição das competências requeridas para o coordenador, para alguém ser coordenador do papo. Vale lembrar que esse mapeamento foi feito em alto nível, tem muito mais detalhes, evidentemente, e quando a gente faz isso na prática, nas empresas, nas unidades, não é sobre um único processo, porque geralmente uma pessoa tem sob sua responsabilidade um conjunto mais amplo de processos. Mas pegamos esse processo e fizemos, então, quais são as competências requeridas: formação acadêmica, experiência profissional, conhecimentos, habilidades, etc. E classificamos em pré-requisitos, recomendável, obrigatório. Tem lá uma classificação, um nível de exigência para cada uma delas. Esse foi o nosso papo anterior, que gerou esse conjunto de requisitos. E isso, para ilustrar, foi feito nessa tabela aqui, né, André? Essa. Só um detalhe, né? Chama-se matriz de competência, porque, na verdade, você coloca não um papel, né? Não um ator, vários, então forma realmente uma matriz. O desenho de uma matriz, né? Então, aqui eu tenho uma lista de competências, no caso aqui o coordenador, o convidado, o divulgador, o moderador, aquela lista de papéis que estavam nas raias do processo. Isso. E aí, com base nas atividades que cada um tem que fazer, você vai identificar para essas competências o nível que ele precisa. R é de recomendado, é isso? Recomendado. Então, o coordenador tem um nível superior em qualquer área, recomendado. 5 anos ou mais de experiência nas negócios, recomendado. 2 ou mais anos de experiência como coordenador de projetos, também recomendado. Conhecimento do Guia Baboca é recomendado. Relacionamento, uma habilidade de relacionamento, PR é pré-requisito. Então, sem isso aqui, nem chama ele para o cargo, certo? Nem chega perto. Nem vai ser instalado para fazer. Planejamento e organização é pré-requisito, não vai poder coordenar. E como perfil comportamental, relacionamento interpessoal é pré-requisito. Também pré-requisito. Muito bem. Vale lembrar que aquela questão do glossário, do significado das palavras, né? Num caso real, a gente deveria, então, pegar e definir, neste contexto, o que é relacionamento, neste contexto, o que é relacionamento interpessoal, o que é conhecimento do Guia Baboca. Conhecimento do Guia Baboca é saber de cor todo ele, uma parte da aula. O que é isso, né? Essa descrição é extremamente importante para evitar mal-entendidos, para evitar situações que as pessoas interpretem erroneamente. Por exemplo, né, se você não tem uma certa competência, não quer dizer que você seja um incompetente. Significa que você tem uma oportunidade de evoluir naquela linha. Que linha é essa? Tem que ter uma descrição, tem que ter uma definição. Nós não chegamos a fazer isso no nosso papo anterior. Tudo bem. E aí é interessante você estar falando, o modelo não é só a matriz é parte do modelo. Cada uma das competências precisa ser descrita e detalhada para que as pessoas possam ter um entendimento uniforme a respeito do que aquilo significa. Ali que você põe na matriz é o título, só que é uma referência, né? Relacionamento pessoal. Se você explicar, cada um vai ter uma definição diferente do que é aquilo. Muito bom. O que ocorre é que de empresa para empresa, de região para região, às vezes as palavras adquirem sentidos diferentes. Nós temos que ter esse cuidado. Então, um glossário com as definições é bastante importante. Uma vez feito essa matriz, né, o passo seguinte seria, então, fazer o que eu chamo de evidenciamento dessas habilidades. Verificar se a pessoa que está naquela posição tem e em que grau aquela habilidade ou aquele conjunto de habilidades. Uma vez apresentando alguma lacuna de competência, ou seja, habilidade requerida, mas não possuída no grau exigido, isso forma um relatório de lacunas de competência que vai dar margem a plano de desenvolvimento profissional. Na sequência, então, isso entra em conjunto com a análise de resultados para fazer parte do modelo de avaliação de desempenho.
Nesse modelo, a avaliação de desempenho significa o seguinte: obtenção de resultados e desenvolvimento de competências, as duas dimensões, né? A dimensão mais técnica e a dimensão mais comportamental, que seria a sequência do trabalho, né? Hoje nós vamos completar mais um ator desse, não é isso? E depois eu tinha sugerido a gente completar mais um ator, mas eu tenho até dúvida se a gente já vai para avaliação do coordenador ou se a gente faz mais um. Se fosse fazer mais um, eu sugeriria fazer o moderador, que são os mais fáceis de identificar. Para quem não sabe, o Locoselli faz a coordenação do papo de negócio, aquelas atividades que estavam ali da coordenação, quem faz hoje é o Locoselli, e eu faço a moderação aqui, todo mundo me vê, né? Então, o papel da moderação acontece na hora da execução muito fortemente, então ele é mais visível para todo mundo. A coordenação fica muito antes do papo acontecer e depois. Nós podemos fazer a do moderador mais rapidinho, e depois a gente passa para fazer o evidenciamento do coordenador. Vamos lá, então, vamos lá. Não, o moderador é a terceira coluna, a quarta coluna, né? A quarta está aqui, ó, essa aqui. Está aí. Então, em termos de formação acadêmica, né? Em termos de o que nós consideramos que seria, levando-se em consideração as responsabilidades que ele tem nos processos de trabalho, especificamente neste processo de trabalho, né? Sempre tendo como pano de fundo o processo de trabalho. Levando em consideração essas atividades sob sua responsabilidade, nós imaginamos que ele deveria ter que grau, né, de formação acadêmica, primeiro, segundo, terceiro grau, pós-graduação, doutorado, mestrado, etc. Qual seria, na nossa opinião, o nível de formação acadêmica para o moderador? Então, vocês são os... Estou pensando aqui. Deixo para vocês aí. Eu entendo que o moderador, por ter que se relacionar com os convidados que têm nível bastante alto e tudo mais, ele deve ter nível superior em qualquer área, no mínimo. É recomendável isso, né? Muito bem. Eu acho que no caso do moderador seria pré-requisito, né? Você acha que é pré-requisito? Se ele não tiver isso, vai ser complicado, né? É verdade. Porque a gente até tinha colocado pré-requisito lá no coordenador, mas ele pensou, não, é recomendável, mas ele não vai estar exposto, né, o coordenador. Pensando nessa exposição do moderador, acho que aí o nível superior é pré-requisito. Agora, queria entender um pouquinho melhor. Se ele não tiver o nível superior completo, ele não poderia exercer esse cargo? Por quê? Talvez a dificuldade de interar com os convidados, né? Aí, assim, pensando um pouco no que o Fabrício falou, o nível superior ele poderia ser substituído por X anos de experiência com análise de negócio, como a gente colocou em algumas outras coisas? Poderia. Veja bem. Quando eu digo nível superior, eu estou imaginando o seguinte: tem duas possibilidades. Ou ele tem um nível superior em alguma área específica que é exigido pelo processo, por exemplo, engenharia, administração, etc. e tal, né? Ou em qualquer área que nós consideramos o seguinte, que só o fato dele ter passado por uma faculdade já dá a ele um modelo mental, uma flexibilidade mental para poder fazer trabalhos desse tipo que os quais ele está sendo exigido. Então, aí nós colocamos qualquer área. Se for em alguma área específica, não, eu vou dizer lá, ele tem que ser engenharia, administração, etc. Tal. Outra possibilidade é justamente isso que o Abílio está trazendo. Eu não coloco como nível superior, não exijo isso, posso colocar até terceiro nível médio ou alguma coisa desse tipo, mas exijo experiência profissional numa determinada área, né? Por exemplo, em análise de negócios. São duas possibilidades. O balanço entre essas competências, então, né? Às vezes você diminui aqui para aumentar na outra ali para fazer Porque o que acontece é o seguinte: essas competências, você não pode analisar elas individualmente. Tem que analisar o conjunto. A pessoa é una, né? É conjunto. Então, o conjunto das competências é que ajuda a pessoa a ter os resultados. Quer dizer, competência é causa, resultado é efeito. Que competência? O conjunto delas. Então,
é importante a gente levar em consideração que elas precisam ser analisadas e vistas, né, em conjunto. Ok. E aí agora... Então, colocamos nível superior ou não? O Ramalho está perguntando por quê. Por que ele tem que ter? Eu entendo que tem que ter para poder interagir num nível de igualdade com os convidados, né? Então, mas aí talvez fosse nem nível superior, fosse pós-graduação, para alguns convidados. Vai depender muito do convidado, né, Locoselli? É verdade, mas eu acredito que você tendo, no mínimo, uma graduação, talvez um pós-graduação, já te coloca em pé de conversar com essas pessoas adequadamente, né? A graduação já vai dar mais segurança, né? Até para a pessoa que está interagindo com você, né? Ok. Senão ela vai colocar isso aqui como eu estou em dúvida, tá? Mas como pré-requisito e um curso de pós-graduação como recomendado? Pode ser. É uma saída interessante, sempre se faz isso com alguma frequência. Uhum. Aí a gente coloca aqui, ó, pós-graduação. Como recomendado aqui. Agora, pós-graduação em... Em qual área? Em alguma área específica ou também qualquer área? Esse qualquer área, veja bem, pode ser qualquer coisa, né? Certo? Pode ser em astrofísica, biologia, filosofia. Pode ser qualquer coisa. Eu estou dizendo o seguinte, dando o seguinte recado: nível superior em qualquer área. O recado é: se a pessoa tem uma formação acadêmica, passou por uma faculdade, ele passou por a mente dele, né, foi transformada. Ele é um camarada diferente de uma pessoa que não fez uma faculdade mentalmente. Então, ele pode interagir nesse processo de trabalho. Esse é o recado que a gente está dando. Se a gente coloca em qualquer área. Caso contrário, se a gente colocar em qualquer área. O que vocês acham? Qualquer área ou uma área específica? Eu acho que tem a ver com gestão. Uma área de pós-graduação que tem a ver com gestão, e aí pode ser gestão de recursos humanos, pode ser gestão de pessoas, pode ser gestão de projetos, pode ser gestão... Administração como um todo, em geral. Administração, né? Em administração, sem dúvida. Relacionada à gestão ou relacionada à administração. Isso. Pode colocar assim. Pós-graduação em administração ou em áreas relacionadas à administração, porque eu acho, mas não acho adequado fechar aí, por exemplo, gestão de pessoas, né? Porque gestão de pessoas é uma coisa específica, aqui é uma coisa mais abrangente, então poderia realmente colocar pós-graduação em áreas relacionadas com negócio, e isso ficou bom, e administração como recomendável. O Fabrício Ramalho, ele está discordando do que a gente está colocando. Eu entendo a posição dele. Vou colocar aqui o comentário dele. Eu conheço pessoas que têm muitas formações e sabem falar como ninguém. Acho que que não tem muita formação acadêmica, né? Já conheço pessoas... não, ele está falando. Tem gente que tem formação e sabe falar. Desculpa, vou reler. Não sabe... Eu acho que conheço pessoas que têm muitas formações e sabem falar com ninguém. Você não conversa com ninguém. Não consegue conversar. Já conheço pessoas que não têm formação e falam com qualquer pessoa. Ele está dizendo, essa é a minha visão aqui. Ou seja, ele não acha que seria um pré-requisito, ele não acha que está ligado exatamente à competência de saber falar com a formação profissional, do ponto de vista dele. Ele tem razão, porque, na verdade, o saber falar, saber se comunicar, seria uma competência comportamental, não de formação. Sim, então, nós não estamos falando do saber falar, nós estamos falando da formação. Exatamente. Nós estamos na formação acadêmica. Mas eu entendo que até para interagir num nível de igualdade, esse conhecimento de nível superior
ele vai deixar tanto o moderador mais confortável quanto o próprio convidado. Essa é a minha visão. Eu acho que tem um ponto que a gente tem que considerar, assim, a gente está falando da média das pessoas também, né? Eu estou falando de uma peneira, de uma média das pessoas. É claro que, eventualmente, a gente pode ver uma pessoa que não tem uma formação acadêmica, não tem uma... e aí, assim, não tem uma formação acadêmica e é um cara fora da curva, é um cara que conseguiu... Eu falo por mim, eu conheço gente que não tem a formação que eu tenho, e é um autodidata. Eu da minha própria área. Mas o cara conseguiu aprender sem aquela formação acadêmica. Eu acho, normalmente, que esse cara ele é fora da curva. Ele conseguiu aprender sem buscar pela formação acadêmica. Eu não consegui. Né? E na média das pessoas, elas precisam de um tutor, de um mentor, de alguém que ensine, e o sistema acadêmico está aí. E outro ponto, eu acho que a gente traz conhecimento aqui formatado e o moderador faz a moderação em si, vai guiando, né, isso, e aí a vivência acadêmica eu acho que ajuda a organizar esses pensamentos. Então, não pela formação acadêmica, mas pela vivência acadêmica, eu acho que ajuda, né, a formatar, organizar, formatar e colocar... Eu gostei da reflexão do Abílio. Eu queria te fazer uma pergunta, André, em cima dela, que é: existe o ponto fora da curva? Existe o ponto fora da curva. Assim como o processo, existem as exceções ao processo. Né? Então, claro. E aí a questão é se a gente tem que mapear o processo para tratar as exceções ou a gente as considera exatamente como exceções e a gente vai tratar fora. E nesse material, se a gente tem que considerar os pontos fora da curva, ou se o ponto fora da curva não vai entrar nessa planilha, ou seja, na hora que for, ele vai ser tratado diferente. O cara entrou ali, aquele cara que é totalmente fora de padrão, ele vai achar o seu caminho, porque as pessoas têm interesse nele, mas aí ele não se encaixa naquele perfil. Se tem problema, é isso. Como é que funciona na prática? Quando você monta uma matriz dessa, você vai colocar os requisitos de exigência. Normalmente, a primeira versão da matriz que a gente faz no workshop e tal, vem com nível de exigência altíssimo. É o ponto fora da curva. Você olha assim, você fala, jamais eu vou achar um cara desse, vai ser muito difícil. Então você faz naquilo que é o possível. Se aparecer um cara fora da curva, na avaliação ele vai estar muito acima do exigido. Então você tem algumas possibilidades. Ou dá para ele um outro trabalho mais adequado à sua competência, né? Mais exigente, tá certo? Ele não é para esse, isso é pouco para ele. Ele vai ser infeliz fazendo esse processo, porque esse processo é tranquilo demais para ele. Ou você faz um grau de exigência suficiente para alguém chegar e fazer com eficiência e eficácia esse processo de trabalho. Você está colocando o ponto fora da curva, é um cara que é muito acima dos requisitos. Eu estou questionando o outro, que é o cara que não bate. O cara não tem nível, sei lá, o cara não estudou, não tem nível superior, ou seja, ele estaria abaixo dos requisitos, sim. Mas em outros pontos ele é tão melhor que aí que é um pouco a discussão que o Ramalho trouxe. Né? Tem cara mas que em outros pontos relativos a esse processo de trabalho. É isso? Relativos ao processo de trabalho. Isso. Bom, aí tem uma outra variável. Como eu comentei com vocês, o passo seguinte é a avaliação de desempenho, que leva em consideração resultados obtidos. Então, ele pode ter baixa competência e ter altos resultados. É um prático. Pode ser o contrário. Ele sabe tudo, mas não sai do lugar. Não sai do lugar. É um teórico. Né? E, somando os dois, tem aquela pessoa que sabe muito, conhece muito do assunto e dá resultados. E tem aquele que é o fora da curva, que sai do gráfico. Certo? Esse cara aí, ele tem conhecimentos acima do que é exigido e dá mais resultado daquilo que é esperado. Isso a matriz não exige. Se a matriz for exigir isso, vai ficar muito difícil você conseguir as pessoas para tocar os processos de trabalho. Perfeito. Agora, o que a gente deveria colocar aqui seria o mínimo mesmo, né? Seria o mínimo suficiente para dar um determinado resultado. Eu tenho que trabalhar junto com os processos de trabalho. O que eu quero dos meus processos? Quais os resultados que eu quero? Isso sim deveria refletir-se aqui na matriz de competência. Se alguém chegar e tiver um resultado melhor, excelente.
ele supera, porque na graduação tem a possibilidade de você dar uma pontuação dizendo que ele supera o que é exigido. Tudo bem. Agora, se ele ficar constantemente superando, ele também não está adequado àquela função, àquela atividade. Ele tem que dar a ele outros trabalhos mais interessantes. Muito bem. Inclusive, reportando aí um gráfico que a gente mostrou na vez anterior, que é o flow, o fluxo, né? O estado de fluxo. O que é o estado de fluxo? É você ter as exigências equilibradas com as suas competências, em alto grau. Se isso está equilibrado, está legal, a pessoa está feliz. Caso contrário, se ele está acima, ele tem muita competência e pouca exigência, é um cara infeliz também. Vai virar tédio, né? Vira tédio. Então, precisa arrumar um plano de desenvolvimento profissional para essa pessoa ser, então, novas atribuições, novas exigências, novos projetos. Esse aqui, né? É essa aí. E o contrário vira ansiedade, né? O contrário vira ansiedade, porque ele não está preparado, certo? Ele tem altos desafios, mas ele não sabe lidar com os altos desafios, ele não se sente preparado. Ele fica ansioso, fica nervoso, mete os pés pelas mãos, faz bobagem, né? E vice-versa também. Se ele sabe muito, aí é relaxadão, tranquilo. Periga, né, de não conseguir, ele ter condições de conseguir resultado, mas não conseguir. Então, a ideia é manter mais ou menos essa linha central aí, mais um pouquinho para cima, né? Tá aqui, né? Do meio para cima, alto desempenho, alto desafio e alta habilidade. Então, o que é importante, na minha opinião, é o seguinte: é você compreender adequadamente o que é esse processo de trabalho, o que se quer dele, qual o resultado que você quer, para aí sim você desenhar com mais precisão a matriz de competência. E se aparecer o cara fora da curva, né, aí é outra história, não é a matriz que vai dar conta. Perfeito. Vamos continuar na matriz aqui ou não? Continuar. Bom, experiência profissional. Para o moderador, né? Para o moderador aqui, né? Se a gente seguir o mesmo que já estava mapeado aqui, 5 anos ou mais de experiência em análise de negócio, o que vocês acham? Tem que ter, sem dúvida alguma. É requisito. Papo de negócio, para ele fazer papo de negócio, ele tem que manjar de análise de negócio. De negócio. Podemos botar um pré-requisito nessa aqui. Pré-requisito, na minha opinião, pré-requisito. Pré-requisito. Tudo bem. 2 ou mais anos como coordenador de projetos. É necessário para esse papel ou não? Coordenar projetos. Aqui eu entendo que aqui uma experiência profissional que ele tem é de facilitador. Com certeza. É essa experiência que ele tem que ter em alto nível para mim. Facilitador de workshops ou de reuniões, né, Lucas? Isso, é isso aí. Facilitador de reuniões. E se eu entendi bem, a gente tem que colocar quanto tempo aqui, é isso? Isso. O que vocês acham? Eu acho que 5 anos é um bom número. 5 anos ou mais. Ou mais. Lá de cima ou aqui. Mais. Isso é pré-requisito ou é recomendado? Como facilitador, eu não vou botar alguém. Eu não vou colocar um moderador que não tem experiência de facilitar. Então, eu acho que é pré. É requisito para esse aqui também. Deixa eu colocar uma polêmica aqui agora, só para atrapalhar um pouquinho o andamento. Eu já percebi que para preencher essa planilha, ela é polêmica, não tem jeito. Outra vez nós demoramos para preencher do coordenador, essa daqui nós estamos demorando também para preencher do moderador. Ela é polêmica. Eu estou trazendo para vocês, trazendo aqui para quem está assistindo, dizer uma experiência prática. Na experiência prática tem muita polêmica, sim. E a pessoa que vai montar a planilha em workshops precisa ter muita habilidade em coordenar grupos, em coordenar discussões, porque realmente dá bastante discussão. Por exemplo, facilitação de reuniões. Será que isso é um aspecto de experiência ou é um aspecto comportamental de relação humana, né? Então, vai ter que decidir em algum momento, quando for definir essa competência, se isso é uma competência técnica, tá, experiência profissional e tal, ou se é uma competência comportamental.
A gente consegue argumentos para os dois, tá? Só para... Aí vai ser importante na organização, naquele contexto, naquela organização, naquela empresa, naquele grupo, eles decidiram que facilitação é um aspecto comportamental. Tá bom, então define aí. Não, foi definido que é aspecto de experiência profissional, portanto, é uma competência técnica. Tá bom, vamos definir então. E aí a definição, o glossário é extremamente importante. Nós estamos aqui dando a seguinte definição: facilitador de reunião é uma competência técnica. Tá? Tem técnica para isso, faz curso para isso, faz treinamento, etc, etc. Tal. Poderia surgir uma polêmica nesse sentido, mas nós estamos fechando nessa definição. Isso acontece com frequência. Tá? Okay. E eu assisti no papo, eu assisti hoje à tarde, eu vi que você deu uma dica importante, que é essa discussão. Se ele está aqui na experiência profissional, se ele é uma habilidade ou é um perfil comportamental, é uma discussão que faz sentido não gastar muito tempo demasiado com isso, porque o importante é você colocar ele aqui como requisito. O importante é que ele saiba facilitar a reunião. É que ele apareça aí em algum lugar. Se você classificou ele nesse item ou naquele, isso não vai mudar tanto no resultado da avaliação. Conceitualmente muda, mas na prática... Você pode abrir mão, às vezes, de precisão. Isso é uma decisão constantemente, né? Constante. Você abrir mão da precisão, do rigor acadêmico, do rigor conceitual, em função de uma atividade prática. Que eu quero saber se o cara facilita. Você facilita a reunião? Então, vamos em frente. Quanto tempo? Há 5 anos. Então, talvez pela criticidade dessa habilidade no papel que a pessoa vai desenvolver, isso pode me direcionar, porque assim, basta o cara saber fazer e eu vou desenvolver ele ao longo do caminho aqui. Ou não, o cara tem que chegar pronto. Ou não, então, se ele tem que chegar pronto, ele tem que ter um tempo já fazendo isso. Ele não vai ter tempo de aprender aqui, porque é crítico no papel. Isso pode mudar, né? Com certeza. Essa é a discussão, né? Coloca aqui, coloca lá. Requisito, né? Dependendo do grau de exigência e como a Bíblia falou, da criticidade da ação que ele vai desenvolver. Ok. Tendo eu o papel de coordenador de facilitador neste momento e sabendo que a gente tem pouco tempo para poder chegar no próximo slide, minha sugestão é os próximos a gente só usar as linhas que estão e rapidinho a gente votar aqui e tentar chegar no resultado rápido para a gente partir para o próximo. Ótimo. Ok? Ok. Conhecimento do Guia Baboc. Pré-requisito? Também acho aqui, também vou colocar aqui pré-requisito. Relacionamento. Também. Pré-requisito. Planejamento e organização. Também. Se ele não conseguir planejar a 1 hora que nós vamos conversar e organizar isso daí, não vai rolar, né? Pré-requisito. Ultrapassar do horário, né? Já estou botando em ordem essa, né? Já estou botando em ação aqui essa habilidade, né? Relacionamento interpessoal. Também. Pré-requisito. Pronto, fechamos. Esse cara aqui tem que ser um cara muito pré-requisitado. Por isso que você está aí, pô. Exatamente. Não sei, né? Vai ter avaliação ainda, Locoseiro. Ainda vai ter avaliação. A gente sofre quando tem que substituir você. Chega só frio. Esse perfil realmente tá muito exigente, mas veja bem, as competências requeridas são relativamente poucas, tá certo? Tem outras, né, que seriam necessárias serem analisadas. Então, essas daí especificamente dão tudo PR, quer dizer, alta exigência para esse perfil. Moderador. Okay. Vamos passar lá para o slide 14 agora, é isso? No slide 14. Esse aqui. Evidenciamento de realização do papo de negócios. E aí está aqui o coordenador aqui na coluna. Só veio ele, né? Só coloquei ele. Ok. Porque agora nós temos que fazer o seguinte. Tem a autoavaliação e, Fabrício, se você puder baixar, do lado direito tem isso. Baixa um pouquinho. Pode baixar tudo, por favor.
aqui, então, são as pontuações, tá certo? Então, o avaliado, ele faz uma autoavaliação de não atende até supera, e depois o avaliador também faz a sua avaliação e chega a ser uma pontuação final, que pode ser a média dos dois ou dar algum peso, né? Nessa escala, é importante destacar o seguinte: de 0 a 5, de 0 ao meio da escala, não atende, tá? Se der... joga, não sei que número dá, coloca na média aí, coloca no meio, não atende. De 5,1 a 7, atende parcialmente, ainda é uma lacuna de competência. O ponto de corte aí é pontuação 7. De 7,1 a 9 atende, de 9,1 a 10 supera. Na verdade, a escala fica sempre de 0 a 10 para poder fazer comparações com outras pontuações. Então, isso com relação ao conhecimento, habilidades e atitudes, e tem as explicações para as outras... É isso aí. Mas a escala de pontuação é a mesma, tá? Todas elas têm a mesma, é de 0 a 10, sabendo que de 0 a 7 é lacuna de competência, não atende ou atende parcialmente, e de 7,1 a 9 atende, de 9,1 a 10 supera. Essa é a nossa escala. Podemos colocar lá o... Legal. E o que muda aqui para a experiência profissional, você usa o tempo como medida, isso, né? Para a formação acadêmica, se ele tem ou não aquela formação, sei lá, o seu certificado, né? Na área preferencial, área não preferencial. Nas outras, aí você vai usar uma coisa um pouco mais, uma percepção ali, uma coisa assim, ok. Isso feito tanto pelo avaliador quanto pelo avaliado. Na verdade, isso é uma parte do processo de avaliação de desempenho, no qual os dois vão conversar e vão chegar a um consenso qual é a pontuação mais adequada. Eles fazem isso em consenso ou eles fazem separadamente? Não, eles fazem separadamente, se preparam e depois tem uma reunião de avaliação. Eu já participei de algumas feitas assim. A gente aí um mostra a sua, outro mostra a outra para eles fecharem, é isso? E aí faz uma reunião. Tem várias formas. Né? Pode ser um consenso entre os dois, pode ser uma média. E já tive situações em que falaram assim: olha, o avaliado e o avaliador dão uma pontuação, se tiver discordância, vale do avaliador. Ou seja, para que fez a autoavaliação? Não faz sentido do avaliado. Né? Então, ou é a média, ou eu sempre sugiro que haja um consenso, haja uma conversa, porque é nesse momento que eles vão conversar, tá certo? Olha, aqui não ficou legal, esse projeto aqui faltou tal coisa, por outro lado, você foi bem lá. Essa conversa, né, essa interação é fundamental. Entendi. Podemos fazer isso agora? A gente faz assim, ó. O avaliado, neste caso, como coordenador, é o Locoselli. Né? O Locoselli. E o avaliador, eu vou falar que é o Abílio. Então, eu vou fazer o seguinte: Abílio, sai da sala. Aí eu tiro o Abílio aqui. Ó. Locoselli, agora você vai me dar as suas notas. Tá? Depois eu vou trazer o Abílio e tiro você. Como é que é a sua nota que você se autoavalia em nível superior em qualquer área? Eu tenho especialização, né, em duas áreas. Você supera, certo? Certo, André? Mas supera um pouquinho, vai. Supera. Então, seria o 9,1. 9,1. Supera um pouquinho. Tá bom. Anos de experiência em análise de negócio. Quantos anos de experiência em análise de negócio? Desde 70 para cá tem um pouquinho também, né? Então, que nota você se dá? Em experiência, põe essas coisas aqui, o A, o B e o C, para eu dar uma olhada. Aí a formação acadêmica aqui embaixo, aqui a formação acadêmica aqui, ó. O colaborador possui a formação completa e pode em área preferencial. Aqui é experiência profissional, né? Experiência profissional. Exerceu em período superior a 5 anos em área preferencial. Que é 9,1 também. 9,1 também você vai colocar aqui. Deixa eu só fazer o zoom para fora aqui, porque quando o zoom está para dentro, vocês não veem o que eu escrevi. 9,1 aqui também. Em coordenação de projetos. 9,1 também. 9,1. Conhecimento do guia Baboc. Isso aí. Definições. Eu acho que
Eu acho que eu tenho um bom conhecimento. Eu colocaria lá entre 8 e 9, por aí. Entre 8 e 9 e 8,5, Locoselli? 8,5. 8, vai. 8. 8. Relacionamento, sua habilidade de relacionamento. Essa eu sou Lembrando que as habilidades são essas aqui, ó, tá? Ó. Competências acima do esperado, seria entre 9 e 10. Possui competência em nível adequado, entre 7 e 9. Possui 7. 7. Atende parcialmente, ele vai ficar aqui. É isso? Ok, relacionamento. Eu tenho as minhas antipatias. Ok. Planejamento e organização. Acho que eu sou bom nisso. Eu colocaria aí 9,1. 9,1. Relacionamento interpessoal. Qual a diferença de relacionamento com relacionamento interpessoal? A gente não tem o glossário, né? Eu não lembro o que vocês discutiram na passada. Eu dei 7 porque eu achei que era interpessoal aquele. Então, se aquele é diferente, se aquele põe 7 nesse, que é com certeza, e lá no relacionamento, o que seria esse relacionamento? Nós não fizemos o glossário daquela vez, realmente. Deixa igual, Fabrício, é isso. Deixa igual, é isso. Ok, é mais ou menos essa individualmente, certo, André? É isso. Agora nós vamos fazer com o avaliador. Tira o avaliado da sala e traz o avaliador, pode ser? Vai nessa. Seja bem-vindo, Abílio. Dá licença, Locoselli. Vamos lá. Aí é covardia, né? Boa tarde. Olha, Abílio, o que você disser ficará entre nós. O Locoselli nem vai saber. Vamos lá. Ele vai assistir o papo depois. Né? Ele está aqui escondidinho, ele está vendo já. Mas vamos lá, ninguém precisa saber. Só nossa simulação aqui. Você é o avaliador. E a ideia é que depois vocês fossem sentar juntos mesmo e trocar, né, André? Abílio, você tem que ter a capacidade de se abstrair. Está aparecendo as notas do Locoselli? Tem que ter a capacidade de se abstrair a elas, não levar em consideração. É o que você realmente está considerando. Peraí que eu vou fazer uma ajuda para você aqui, Abílio. Pronto. Ótimo. Excelente. É uma covardia, porque nível superior em qualquer área, né? O professor tem até mais de tem um nível superior e mais de uma especialização. Então ele supera. Então é 10. Né? 10 nesse aqui. Supera. Okay. Aí 5 anos de experiência em análise de negócio, né? O professor tem mais experiência em análise de negócio do que eu tenho de idade. Que nem é tão pouquinho mais, né, Abílio? Que nem é mais tão pouquinho, né? Então, mas... Né? Que dureza, hein, Abílio? Que dureza. Eu tô chegando lá. Mas, então, não tem como não ser 10, porque ali também na experiência, né, supera, né, exerceu em período. Então, para mim, aí acho que eu sou meio binário ali. Se supera, 10. E supera em muitos anos. Supera em muitos, né? Supera muito. Então, mas aí que tá. Ali, experiência e análise de negócios. Agora, coordenação de projetos, né, eu não me lembro se o professor tem coordenação de projetos. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, só para destacar um ponto. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, só para destacar um ponto. Fica evidente agora, então, que o avaliador precisa ter proximidade com o processo de trabalho do avaliado, óbvio. Mas o que acontece na prática, muitas vezes, o chefe do chefe do chefe do chefe é que faz a avaliação, ele não tem proximidade. Isso é um alto risco. Tá certo? É um alto risco. Tem que ter... Isso acontece, né, em projetos, né? A gente tem um caso desse, né? A pessoa que faz a minha avaliação direta na empresa, ela não tem muita proximidade comigo, mas a gente tem um processo que a gente chama de colegiado, né? Todos os gestores, né, que usaram o meu trabalho no período de avaliação participam desse colegiado para definir a nota. Sim, sim.
né? Então, todos eles atribuem essa avaliação e aí fazem um colegiado para dizer por que um deu a nota mais alta ou mais baixa. Porque pode acontecer, eu posso ter performado bem no projeto A e mal no projeto B. E aí vai entender por quê. Se eu estava num momento ruim, se era um projeto muito descolado da minha experiência, do meu conhecimento. Isso, algumas empresas chamam de mesas de calibração, para dar uma calibrada nas percepções. Agora, essa questão do coordenador de projeto, então, eu não sei. De repente, eu posso dar uma nota mais baixa, né? E falar assim, eu acho que... Né, então você não dá. Ele teve, então vou colocar ali a nota 5. E aí, na conversa, ele pode justificar, falar assim, não, porque assim, porque não tem aqui no teu currículo gestão de projeto. Não, mas eu não estava nesse cargo, mas exerci como função. Exatamente. Beleza, então a gente vai lá e ajusta. É isso aí. Você nesse momento você não preenche, mas deixa para a reunião de avaliação para ajustar. Deixa interrogação mesmo, né? Deixa interrogação. Não sei ainda, na conversa a gente decide. Beleza. Okay. Conhecimento do Guia Baboc. Guia Baboc, quem sou eu para avaliar? Né? O professor fala até nos papos aqui, né? A gente fala e já traz o gancho do guia, então não tem jeito, 10 para ele também. 10. Relacionamento. Aí relacionamento interpessoal, vamos colocar a mesma nota, né? Porque a gente não tem a definição ali de glossário, né? Então, eu acho que relacionamento vai, nota 9 aí. Tá 9. Só porque ele é palmeirense, né? Pode avaliar menor porque o cara torce para outro time, não? Não. E planejamento e organização. Contratar um porque torce para o mesmo time e deixar o do outro time de lado. Vai dar que acontece. E planejamento e organização. O professor é bem organizado, né? Nota 9 ali, vai. 9 também. 9 também. Muito bem. 9 também. O Ramalho está dizendo, o professor é 10. Eu também acho, mas só coloquei para gente... Aliás, para fazer no workshop, né? Fazer um... Exato. Vou voltar ao professor, que aliás o Ramalho falou que ele querendo, ele vai continuar como estagiário, ele é estagiário do nosso. E ele falou, André Freitas, se tiver um estagiário, você pode excluir, por favor, das colunas aí. Vamos lá. Eu vou tirar agora a barrinha de cima aqui, e aí a gente tem a pontuação do avaliado e a pontuação do avaliador. Como é que funciona agora a dinâmica, André? Pois a dinâmica agora funciona o seguinte, o avaliado chega com a sua planilha completa, o avaliador também, eles sentam na mesa e conversam. E chegam a um consenso, que é a forma que eu sugiro e sempre se faça. Muitas vezes, grandes organizações, que tem muita gente, você imputa lá no computador e tira a média, né? Eu não acho bacana isso, acho legal que a pessoa converse, e nesse momento é que vai chegar a um consenso. E aí, assim que vão surgir as situações, os feedbacks mais sinceros, né? Acho que um feedback legal sincero é muito mais importante. Uhum. No nosso caso, a gente poderia fazer a média ou decidir entre vocês, o que vocês acham? Podemos, vamos colocar aqui, ficou 9,6 essa aqui, 9,6 aqui também. Essa daqui, Locoselli, acho que você precisa contar um pouco da sua experiência em coordenação de projetos para o Abílio poder te avaliar. Em 1986, eu escrevi a primeira metodologia de gerenciamento de projetos da minha vida. Ela estava baseada numa experiência que eu tive a partir de 1982. Eu também ministrei aulas num curso de pós-graduação de gerenciamento de projetos, em práticas PMI. Eu tenho um pouquinho de experiência aí, sim. Então é 10 também, já cumpriu, né, superou os 2 anos. Para mim. Eu percebi aqui, André, queria que você comentasse isso. No caso do avaliado,
rolou uma certa humildade, até assim, um certo medo de colocar uma nota muito maior, mas ele tinha noção de que ele tem uma experiência em coordenação de projetos nota 10, mas é até meio, sei lá, parece que é chato colocar e assumir, fica parecendo mitidão, né? É isso. Mas ele tinha, e ele sabia que tinha, mas mas causa até como é que lida com isso? Pois é. Isso é mais comum do que a gente imagina. As pessoas são muito mais rigorosas na autoavaliação do que na avaliação do outro. Então, cabe da capacidade do avaliador de perceber isso e chegar a um consenso corrigir, de uma pontuação razoável. Existe o contrário também, tá certo? De colocar nem sempre que gosta de aparecer e tal, mas isso não. Ou porque não sabe que não sabe, né? O nível de incompetência é tão grande, que a pessoa acha que já sabe toda a matemática porque aprendeu a tabuada do 2, né? Mas não é verdade, né? Mas o que é mais comum, relativamente frequente, é a pessoa se autoavaliar com um grau de exigência, às vezes, muito maior do que ele realmente... Ele apresenta resultados, ele conhece o assunto, ele dá aula daquilo, né? Síndrome do impostor, né? Verdade. Então, na hora da avaliação, por isso que eu sempre recomendo que essa avaliação seja realizada por meio de uma conversa, um papo. Mas e quem tiver muitos funcionários? Teve um caso assim, mas eu tenho, sei lá, 20 subordinados. Bom, o que está errado é você ter 20 subordinados, não é o processo de avaliação. Como é que a pessoa pode ter 20 subordinados de uma vez, né? Percebe? Quer dizer, então, já notamos uma outra insuficiência, que é uma insuficiência organizacional. Mas isso é muito comum. É bastante comum, sim. Muito bom. Qual seria o próximo passo, André? Bem, o próximo passo, então, é o seguinte. Mostra lá a pontuação, por favor. O Locoselli ficou com... O mínimo dele aí foi 9, né? Que é atende. Tá 8. Tem um 8 ali, tá certo. Que é de 8, relacionamento. Isso. O 8 atende também. Então, nós veríamos as pontuações menores, geralmente as abaixo de 7, que seriam assuntos para fazerem parte de um programa, de um plano de desenvolvimento profissional. Certo? Pelo perfil do Locoselli, ele está claramente precisando de novos desafios e treinar outra pessoa para ficar no lugar dele, né? É isso aí. Exatamente. E eu já tenho o meu candidato, né? Eu já tenho o meu candidato, então espero que ele venha me substituir logo. Quer dizer, só para completar, essa parte de competências. Numa avaliação de desempenho, teria então também a parte de resultados, metas estabelecidos e resultados efetivamente alcançados. A pessoa pode ir muito bem aqui, mas não apresentar resultado. E pode ser o contrário. Então, aí precisa avaliar qual o motivo disso ter acontecido. Por exemplo, pode ser um problema de relacionamento com a sua equipe, pode ser um problema com a chefia, pode ser ele está passando por um momento, a esposa faleceu, ele está passando por um momento dramático. Enfim, tem várias possibilidades. Os resultados estariam atrelados aos KPIs do processo, é isso? Os KPIs do processo, exatamente. Okay. Se o papo acontece toda semana, se as pessoas avaliam bem, se ele tem uma regularidade, aí deveria definir quais são os indicadores de desempenho do processo e atrelados a esse papel, obviamente. Né? Exatamente. Quer dizer, e qual é o resultado que se espera de um papo de negócio? Como é que eu meço um papo de negócios? Né? Isso é uma discussão, tá certo? Qual é o indicador de desempenho do papo de negócio? A frequência, ter toda semana, a quantidade de pessoas que ficam no chat, média, durante um certo período. Enfim, tem várias mobilizações. Os likes, né? Os likes, tem vários indicadores, né? Então, teremos que fazer, então, um conjunto de indicadores, não muito grande, mas também não muito pequeno, tá certo? Normalmente eu sugiro entre 3 e 6, com 3 indicadores você mede muita coisa, tá? Então, com isso, você junta as duas dimensões. Bom, tem a parte de competências, está bem, está legal e tal, mas na parte de resultados precisa melhorar. Por quê? Aí, então, as respostas vão sendo buscadas em conjunto, sempre em conjunto, avaliador e avaliado. Acho que aquele formulário de indicadores que a gente estava bolando, né, Fabrício? Nós precisamos conversar de novo daquilo lá, porque você deu uma outra ideia
em cima daquele que eu fiz. Precisamos conversar sobre isso. Sim, de fazer uma pesquisa ao final, né? Para a gente ter informação a respeito das pessoas que participaram. A minha defesa aí nesses casos todos é o seguinte, que uma avaliação de desempenho não leva em consideração apenas resultados, apenas parte numérica, parte quantitativa. Leva em consideração se o camarada desenvolveu ou autodesenvolvimento ou desenvolvimento proporcionado pela organização, se ele desenvolveu certas competências ligadas, atreladas ao projeto, ao processo, perdão. Pode acontecer, e aí é um papo mais lá na frente, o seguinte, que a pessoa tenha outras competências que não fazem parte da matriz de desempenho, da matriz de competência. Ou seja, não é exigido para este processo. Por exemplo, a pessoa tem um alto grau de conhecimento, sei lá, em técnicas de mapeamento de terrenos, sei lá, geofísica, sei lá, alguma coisa assim. Tem nada a ver com esse processo, tá? Mas ele tem uma competência que não é utilizada, é uma competência em potencial, que pode um dia, amanhã ou depois, surge um projeto lá de mapeamento do terreno da fábrica, né? Chama o Locoselli aí, porque ele tem esse... Então, isso seria uma situação mais avançada, na qual você teria um banco de talentos, e esse banco de talentos tem todas as competências das pessoas, as necessárias e as não necessárias, mas que são as qualificações... Você pode alocar a pessoa em outros papéis, se você tem essas informações, né? Ou até em papéis próximos. Eu tenho um exemplo muito interessante, se eu puder contar rapidinho, menos de um minuto. Nós tínhamos um projeto aqui no Rio de Janeiro, que aquela história, um projeto de reestruturação organizacional começa muito bem, mas depois começa a cansar, né? Você precisa dar uma mobilização, uma mobilizada, uma motivação. Fizemos lá um concurso de mini projetos e tal, foi muito legal. Na hora da premiação, nós falamos assim, vamos contratar um locutor, né, para fazer uma locução legal e tal, né? Mas descobrimos que tinha uma servidora lá na área de gestão de pessoas que tinha uma voz muito bonita. Ela fez a locução muito bem. Então ficou legal, porque o próprio colega que fez a organização do evento, não precisamos contratar ninguém. É uma habilidade que ela tem, mas que não é exigida. Ninguém imagina que para fazer parte da gestão de pessoas precisa ter boa locução. Mas ela falou, não, eu posso fazer. Opa, então chama ela aí. Numa situação mais na frente, isso faria parte de um banco de talentos, né? As partes técnicas e comportamentais relacionadas ao emprego, ao trabalho, ou não. Às vezes outras que são Você me fez lembrar, viu, André, de uma coisa que isso foi na década de 70. Na década de 70 que o Banespa começou a desenvolver alguma coisa nessa direção, que era chamado naquela época de perfil profissiográfico. Onde é que você tinha toda a informação acadêmica de competências, de habilidades e tudo mais de cada profissional. E ali se rastreava quando precisava de alguém para fazer determinadas coisas. E não raro o cara era sacado temporariamente de onde ele trabalhava para fazer uma determinada tarefa. Um projeto, uma coisa qualquer, que você vai entrar lá no banco de talentos e fala, bom, aqui tem fulano de tal. E para fazer o processo de recrutamento e seleção interna, as movimentações, recrutamento externo, tudo isso você precisa recrutar alguém de fora, vamos ver se tem um cara bom aqui dentro, né? Chama ele aí. Eu achei muito interessante que você falou do contexto, né? O cara não está bem no processo de avaliação e tal. Eu tive um caso, né? Quando eu estava no último ano do mestrado, a gente teve um caso grave de doença na família e eu liguei na empresa e falei, tá acontecendo isso, né? E eu vou precisar me ausentar. Então eu liguei para solicitar, né? Falei, eu queria uma licença não remunerada aí de 3 ou 4 meses para tratar disso. Né, e falei com o cliente que eu estava atendendo também nesse período. E aí eles conversaram, né, gestão da empresa, o cliente que eu estava atendendo, e falaram assim, e conversaram comigo e falaram, a gente não quer que você pegue a licença, a gente quer que você continue nesses meses, você pode trabalhar de casa. Eu falei, gente, mas eu não vou conseguir cumprir 8 horas diárias, cumprir com todas as atividades. Não, faz o que você conseguir, a gente quer que você continue nos apoiando,
do jeito que você conseguir. A gente vai compreender. E realmente foram 3, 4 meses que eu não trabalhei, não desempenhei, não performei como esperado, né? Mas eu não fui prejudicado na minha avaliação naquele semestre. Isso demonstra uma sensibilidade. Inclusive, eles poderiam falar o seguinte: tá bom, fica em casa, não vem mais para o trabalho, esquece o trabalho. Isso poderia te causar depressão, uma série de coisas. Não, faz, continua trabalhando, mas do jeito que for possível. Isso, e para mim foi muito bom isso. Né? Então, isso é um tratamento humano, né? Tá certo? Que você descobre no cotidiano ou até num processo de avaliação de desempenho. E eles sabiam que na minha ordem de prioridade naquele momento, primeiro, era o caso de saúde da família, segundo, eram as atividades do mestrado, que eu tinha a defesa no final daquele ano, e terceiro, eram as atividades da empresa. Então, num processo de avaliação, você teria uma pontuação não tão interessante, não tão legal. Mas tem um motivo. Sempre essa pergunta, por quê, né? Uhum. Isso tem que estar o tempo inteiro. Por quê? Por quê? Por quê? Porque sempre levar em consideração o contexto, né? Contexto, exatamente. Legal. André, muito legal. O Anderson está dizendo aqui, ó, parabéns pelo papo, pessoal, muito bom, esclarecedor. A Vanessa está dizendo, é muito importante para os avaliados conhecerem os critérios e as regras do jogo. Isso aqui traz uma transparência muito grande, né, para o modelo de avaliação. Isso traz um senso de justiça e agrega confiança no processo de avaliação. Com certeza. Muito bom. Mais algum ponto para a gente encerrar hoje, André? Ou você acha que a gente conseguiu passar pelas etapas? Dentro do possível aqui desse do nosso tempo, né? Acho que está legal, tá bacana. Assim. Muito legal. Também gostei muito, achei muito legal. Traz uma maneira bastante metodológica, né? Passo a passo. E a gente vê a análise de negócio acontecendo para desenvolvimento de pessoas, para mudanças e transformações de pessoas de uma maneira bastante pragmática, né? A partir da identificação das competências necessárias, avaliação do desempenho, identificação de gaps, e aí elaboração de análise de causa raiz, por que não está tendo desempenho adequado, avaliação de diferentes alternativas, como é que a gente pode desenvolver. Locoselli, pode fazer a propaganda aí. Isso daqui é bem próximo do que nós fizemos aqui. E é muito interessante. E para quem é associado, quem não é associado pode comprar isso daqui e pensar nas suas competências de análise de negócio. Agora, quem é associado tem toda uma ferramenta para você fazer isso no próprio site e fazer um plano de capacitação. Você monta o seu plano de capacitação na análise de negócio. Ali, para quem nunca ouviu falar do Business Analysis Core Competence Model, essa listinha que a gente está construindo aqui das coisas, isso já está construído para um analista de negócio, ou para quem vai trabalhar com análise de negócio. A lista de competências fundamentais para ser um analista de negócio já está mapeada naquele guia que o Locoselli falou. Ele, inclusive, tem indicadores de como é que você mede. Aquilo que a gente falou do glossário, ele vai um pouco além até do glossário. Ele mostra indicadores que você pode usar para medir. E pelo que eu conheço, desses BOCs aí, né? O PMBOK, CBOK, o BABOK é o mais completo, né? É difícil comparar porque eles tratam de assuntos diferentes, né? Mas eu acho ele muito completo para a análise de negócio. Para a análise de negócio. O PMBOK, né? Melhor dizendo, é fraco em quais são as competências para gerenciar projetos. O CBOK também não fala com tanta profundidade o que é necessário para gerenciar processos. Já o BABOK ele trata não só de tarefas e técnicas, mas também de competências. Competências também, o que é fundamental, na minha opinião. Fundamental. Muito bom. Perfeito. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu, André? Locoselli, eu queria saber o que a gente vai ter para a semana que vem. A semana que vem está aqui já está aqui com a gente quem vai estar aqui na semana que vem. Ah, é? Vou colocar na tela aqui, então, para você apresentar. Espera aí. Tá aqui, ó. Opa! Somos nós. Assunto é legal, hein? O Abelho. O papo é bom, hein? Por que a implantação do seu RP não tem fim?
Será que era para ter um fim essa implantação? É uma boa pergunta, a gente vai responder. É uma boa pergunta. Estarei presente, hein? Essa me interessa. Maravilha, maravilha. Muita gente se identificou com essa, hein, Abílio? Vamos descobrir junto aqui. Muito bom. Semana que vem, na quarta-feira, às 8 horas da noite. Então, por que a implantação do seu RP nunca tem fim? Com o Abílio aqui presente. O André pode vir como membro da bancada. Será muito bem-vindo e será divertido. Gente, fechamos? Fechamos. Fechamos por hoje. Muito obrigado a participação de vocês, especialmente ao André, que trouxe o método e compartilhou com a gente a forma como ele vem trabalhando aqui para que a gente possa aprender juntos. Obrigado, Abílio, Locoselli, pessoal do chat que nos acompanhou. Muito obrigado, prazer ter vocês com a gente. E a gente se vê de novo na próxima quarta, mais um Papo de Negócio. Tchau, gente. Até. Tchau.